Viva chegou ao Biosfera. Hoje vamos mostrar-lhe algumas das perversidades do mercado elétrico. Em junho, o preço da eletricidade na Alemanha atingiu preços negativos, ou seja, os produtores elétricos pagaram aos gestores de rede para escoar energia. E, no entanto, os preços ao consumidor mantiveram-se inalterados, como os segundos mais elevados da União. Como é que isto é possível? É isso que vamos perceber na próxima meia hora, mas dizemos-lhe já que este não é caso único na Europa. O Biosfera foi desconstruir uma realidade complexa com a ajuda de 3 especialistas portugueses em energia. Fique na Companhia Verde do Biosfera. Em março, a Central Termoelétrica de Sines colocou energia na rede a 0 euros, ou seja, não foi paga pela eletricidade que produziu. Este é um fenómeno complexo, mas cada vez mais recorrente na Península Ibérica e no resto da Europa. Excesso de produção e um mercado distorcido estão a fazer com que as empresas e os consumidores percam muito dinheiro. Era um domingo soalheiro de junho. Os painéis fotovoltaicos e os moinhos eólicos trabalhavam a todo vapor na Alemanha e, sem grande esforço, produziram mais de metade de toda a eletricidade daquele dia. Renováveis e produtores convencionais geraram no dia 16 de junho deste ano 51 gigawatts, mas a rede só conseguia suportar 45. Nesse momento, a Alemanha assistiu a algo peculiar. O excesso de oferta levou os preços a caírem a pique até abaixo de 100 euros por megawatt-hora. Em suma, os produtores de energia pagaram para a rede aceitar a eletricidade que produziram. Nos mercados de energia, a energia é vendida basicamente com preços marginais, com custos marginais. Ou seja, e em função da oferta e da procura. Se nós tivermos energia em excesso, se houver uma forma de energia em excesso em relação ao que o mercado necessita, como essa energia não é armazenável, tem que ser escoada, pode-se ter que pagar para que a comprem. E daí os preços negativos. Os produtores elétricos perderam milhares de euros nesse dia, mas nem todos. Na Alemanha, assim como em Portugal, a energia eólica e fotovoltaica tem prioridade de entrada na rede, ou seja, toda a eletricidade que for produzida tem de ser aceite. E o preço é sempre o mesmo, porque existe uma tarifa fixa. Depois destas duas fontes entram na rede as chamadas energias de backup, isto é, aquelas que cobrem a procura a que a eólica e a solar não conseguem responder. Primeiro entram as renováveis, como a hídrica e depois as térmicas, e em alguns países as nucleares. São estas centrais que estão sujeitas à flutuação dos preços e à lei da oferta e da procura e que perdem cada vez mais dinheiro. E se pensa que isto acontece só na Alemanha, está enganado. Portugal vende eletricidade a preço zero. Pelo menos uma vez tenho conhecimento, em março deste ano, em que realmente a disponibilidade dos recursos renováveis, em particular em Portugal, hídrica e eólica, porque nós não temos uma componente solar fotovoltaica que seja relevante, mas isso aconteceu e nesse dia, mais uma vez, foi preciso manter um grupo térmico em serviço na central de Sines e a remuneração da energia entregue à rede para esse grupo térmico era nula. Portanto, ou seja, o preço do mercado marginalista, digamos assim, é nulo. Numa situação ideal, a gente desligava. Eu paro a caldeira, paro a turbina e, portanto, não produz. Bom, isto era uma situação ideal. Na prática, na verdade não é assim, porque eu não posso parar instantaneamente a produção. Numa central nuclear, se eu quiser parar, eu preciso de um processo longo e lento para poder parar, durante o qual eu não posso variar muito a produção dela. E o mesmo se passa numa central a carvão. Com maior facilidade, as centrais a gás eu consigo reduzir em razoavelmente pouco tempo isto. Mas há sempre situações pontuais em que, mesmo em que a soma disto tudo é demais para o consumo. As renováveis estão a pressionar as energias convencionais. Portugal tem instalado 8.300 megawatts de potência de energia térmica convencional, que tem de reduzir até 2020, segundo uma resolução de Conselho de Ministros. Já a renovável está numa trajetória de ascensão desde 2005. Mesmo que a economia
estivesse em crescimento de acordo com os otimismos da época Sócrates, nós já tínhamos potência a mais. Renovável ou Toda. toda? Por exemplo, para arranjar dinheiro de caixa, para tentar disfarçar o problema digamos, de afundamento financeiro em que nós estávamos metidos, o governo de Sócrates, por exemplo, sem concurso, prolongou as concessões de domínio público à EDP por mais 50 anos, a troco de cerca de 800 milhões de milhões de euros, os quais 800 milhões de euros foram precisamente para tapar um buraco que estava no outro lado. E nas eólicas e noutras, fez concessões, não por razões de energia, porque não tem pés na cabeça. Fez porque precisava dos... Não precisava. No fundo, vamos dizer, para tapar um grande disparate que tinha no resto da economia e nas finanças públicas, para encontrar dinheiro de tapar isso. Tal como este governo agora está a fazer, vendendo. Agora é mais visível. A vender a EDP, a vender a REN, para resolver problemas de ocasião. Uns argumentam que são as renováveis que têm potência instalada a mais, outros defendem que é nas energias convencionais que há gorduras a abater. A verdade é que os dois lados têm razão. Olhemos primeiro para os centros eletroprodutores que funcionam a combustíveis fósseis. Na década de 2000, na Europa, essas centrais sofreram um incremento de 16%, mas o consumo estava muito longe de seguir esta tendência. Segundo a Agência Internacional de Energia, a demanda global na Europa vai decrescer 2% até 2015. Um grupo económico que esteja por trás de uma companhia eletroprodutora e que fez investimentos desse tipo, algum dia pensou que os seus ativos de produção térmica iriam servir para servir de apoio à produção ao sistema. Portanto, esperaria que a sua produção fosse o mais constante possível e 8.760 horas por ano, se fosse possível, portanto, que é o número de horas que um ano tem, não é? Portanto, isso corresponde a uma certa subversão da maneira como eles inicialmente conceberam o investimento. Na eólica, as variações são, sobretudo ao nível da semana. Pode ter variações muito grandes uma semana, duas, mas em contrapartida, quando olha para o ano inteiro, tem uma estabilidade muito grande. Ora bem, porquê é que eu estou a frisar isto? Porque se alguém tivesse feito o planeamento das centrais térmicas de apoio, tendo em conta o número de horas em que iam ser necessárias, não tinha feito muitas das centrais que fez. Ciclo combinado. Porque estas centrais que foram instaladas na base desse programa são centrais concebidas para um nível de utilização a 90%, digamos, uma ordem de grandeza, anual, porque só aí com esse nível de utilização é que se justifica aquele tipo de equipamento. Mas se eu sei que esta central só vai ser utilizada 500 mil horas por ano, praticamente na hora de ponta, eu nem sequer faço o ciclo combinado. É-me muito mais económico e rentável fazer uma central de pico, chamada de pico, instantânea, que dá uma resposta instantânea, que trabalha 500 horas, 1000 horas por ano, no máximo, gasta mais gás do que se fosse ciclo combinado, mas em contrapartida, o custo em capital é tão menor que me compensa. Nós instalámos as renováveis, continuamos a ter as centrais a carvão e as centrais a gás. Elas agora trabalham menos, porque uma parte da produção de energia foi ocupada, que elas tradicionalmente produziam, foi ocupada para estas renováveis. Portanto, elas trabalham menos, mas eu continuo a precisar delas. Também continua a pagá-las. Exatamente. Então vou pagar por elas estarem disponíveis, mesmo por não estarem a produzir nada. Ou seja, vou pagar o custo de investimento. Porque se eu não pagar esse custo de investimento, ninguém investe a fazer centrais dessas. Estamos que depois vão estar paradas. Exatamente. E dos SMECs. Os CMECs, os custos de manutenção de equilíbrio contratual.
Segundo cálculos da Associação Geota, entre 2010 e 2012, Portugal pagou às centrais que fazem o backup de energia 600 milhões de euros por ano, como forma de compensação por não produzirem tanto devido à prioridade das eólicas. A mesma organização considera a potência 3 vezes superior à necessária para garantir a segurança de abastecimento. O atual governo avançou com a extinção deste apoio, mas as empresas já ameaçaram com paragens totais de produção. Se calhar o mercado marginalista, da maneira como nós temos o sistema eletroprodutor em termos da sua composição, o mercado marginalista é capaz de não ser a melhor das soluções para a remuneração da chamada produção convencional. Aliás, hoje, isto traduz-se numa incerteza muito grande para os produtores que detêm meios de produção ditos convencionais, porque realmente a sua remuneração está sujeita a uma volatilidade muito grande em função da variabilidade dos recursos energéticos renováveis que estão no sistema eletroprodutor. E é por isso que hoje se começa a ouvir, falar muito, de retomar os velhos contratos de aquisição de energia que foram extintos com a introdução dos conceitos de mercado. E hoje qualquer investidor aquilo que quer, independentemente do negócio onde está, é estabilidade. E, portanto, hoje começamos a perceber que há uma espécie de retorno ao passado. E eu quero acreditar que isso é muito provável que aconteça. Uma das formas que nós tínhamos de ajudar ao problema era se nós obrigássemos os produtores de energia eólica a garantir a energia fornecida e às horas a que o era, nós fazíamos, muitos deles, a um nível de BDP, etc., a fazer o que se faz lá fora, é que eles próprios instalariam, associadas à sua produção eólica, as centrais para fazerem o tal pico, porque são centrais relativamente baratas, e, portanto, se a sua previsão falhasse em relação ao vento, podiam arrancar num quarto de hora ou meia hora o mastro e satisfazia os compromissos de fornecimento de energia à rede. No imediato, os gestores das redes estão a descurar uma informação que permitiria poupar muitos euros ao Estado em rendas, porque seria possível abdicar de algumas centrais de backup, termoelétricas ou hídricas. Nós fazemos uma previsão meteorológica, que aliás está na internet, e a Biosfera conhece-o bem porque nós é que lhes damos alguns dos dados, não é? Nós prevemos o que é que se vai passar com o vento, com grande rigor, são os próximos 3 dias, os próximos 7. Porquê isto é importante? É muito importante que quem gera a rede nacional, que é neste caso a rede elétrica nacional, saiba com o que é que pode contar. Ela tem uma ideia do qual vai ser o consumo. Mas para ela é muito importante saber qual vai ser a produção. E quando a produção eólica está na gama dos 15%, 20%, é uma perturbação enorme se não sabe o que se passa. Se ela sabe que daqui a 3 dias vai ter uma quebra no vento sem produção, porque o desaparecimento do vento pode-se verificar em 12 horas, praticamente. Mas ela já o sabe, ela então pode dar ordem, dar indicação às centrais que levam mais tempo a ajustar-se, como por exemplo o carvão, o Sines. Meus amigos, fazem favor, ligam a central para que esteja em condições de produzir esta quantidade daqui a 3 dias. E isso é vital. Uma interligação entre redes elétricas da Europa poderia resolver os picos de produção de cada país, que não são apenas forçados pelas centrais convencionais. Muita eletricidade de origem eólica também está a ser escoada a 0 cêntimos, mas com grandes prejuízos para o consumidor. Quando a noite cai, o vento manifesta-se mais nos parques eólicos. Por norma, é de madrugada que os aerogeradores encontram as melhores condições para produzir energia. Mas é também a essa hora que o consumo é mais reduzido. O gestor da rede recebe a energia dos produtores renováveis, aos quais paga as tarifas de decreto, que estão definidas, aliás, mais por portaria do que por decreto, e vende-as ao preço a que o mercado pagar. Eventualmente a 0. Vende ao mercado a 0, mas isso não quer dizer que quem compre vá pagar 0. Exatamente, por isso é que eu não estou a Porquê? perceber. Porque depois há um mecanismo na lei
que compensa o gestor, portanto, da rede do prejuízo que tem. Como? Isso é metido nas tarifas que são autorizadas pela entidade reguladora, não como custos de energia, mas como custos de interesse económico geral, chamados CIEGs, que são as tais ditas tarifas políticas. Então, quem produz tem uma tarifa fixa. Certo. Quem recebe essa energia, REN, vende a zero, mas depois é Recupera. compensado. Espera, não tem, Recupera. é um mero transmissor técnico. Então Portanto, quem é que perde dinheiro aqui? é o consumidor. O consumidor nacional. Todos os apoios dados, quer às renováveis, quer às centrais de combustíveis fósseis, como a cogeração ou centrais térmicas, fariam da eletricidade portuguesa uma das mais caras do mundo. Mas estes sobrecustos estão a ser direcionados para um déficit tarifário que já vai em 4 mil milhões de euros e que deve crescer este ano 900 milhões. Cada cidadão português paga menos 100 euros de eletricidade por ano do que deveria à luz destes subsídios. Uma das coisas que contribui para grande parte deste desequilíbrio é que os senhores que produzem eólica, por exemplo, deveriam fornecê-la com um preço dependente da previsão que ligam. Se uma eólica dissesse, eu vou fornecer tantos megawatt-horas às tantas horas do dia tantos, devia ter um preço. E se eu for fornecer se eu vou fornecer uma hora atualmente, tem outro preço. Nós, em Portugal, como quisemos ser muito generosos e muito avançados, dissemos, não, isso não interessa. Pá. Eu pego sempre ao mesmo preço. Sabe qual foi a consequência? Agora vale a pena dizer. É que os produtores de eólica desinteressaram-se completamente pela inovação tecnológica e a grande parte da conversa que dizem que contribuíram para o desenvolvimento disto e daquilo é conversa fiada, não tem fundamentação. Tendo em consideração a maturidade da energia eólica, nós já deveríamos estar a descer o preço da tarifa. Absolutamente. Essa remuneração, que no início, ou seja, há alguns anos atrás, foi elevada, justificava-se porque as tecnologias não tinham maturidade tecnológica. O novo pacote da energia que a União Europeia acaba de pôr cá fora, creio que foi a semana passada, já dá orientações no sentido de encontrarmos formas de remunerar adequadamente as tecnologias de acordo com o seu nível de maturidade. E, por exemplo, aqui, a recomendação que a própria Comissão Europeia faz, relativamente, por exemplo, ao caso da energia eólica, é que se façam leilões. Ou seja, quando se coloca uma área geográfica, digamos assim, a concurso, que tem um recurso interessante do ponto de vista da sua produtibilidade, quem estiver interessado em investir naquele local vai a um concurso e vai dizer assim, a energia que produzir aqui, vou produzi-la a este valor. Portanto, no fundo, são leilões deste tipo. A solução mais racional é eu nunca ter uma situação, uma quantidade de energias renováveis intermitentes que ultrapasse, quando estão a produzir o máximo, o consumo mínimo. Aí significa que nunca vou ter excesso. Então, mesmo que elas estejam no máximo, elas não atingem o consumo mínimo. Ou isso significa à volta de 10%. Seria preciso que a potência, em termos de potência instalada, feitas as contas, significava que a energia média da origem eólica não devia ultrapassar 10%, isto para o nosso país. Isso significa que a potência instalada devia ser para a metade da que já temos. A partir do momento em que a integração, a percentagem de energia eólica passa os 20%, problemas graves surgem com a integração. 20% é um número, enfim. Por exemplo, na Dinamarca, terei esse valor, mas agora é preciso ver porquê, o como e o porquê. A Dinamarca consegue uma grande integração porque, como está ligada à rede que mete as centrais hidroelétricas de acumulação da Noruega, não tem o problema de ter energia a custo zero. Ela, quando tem excesso de vento, coloca-o sob a forma de água armazenada em barragens na Noruega. Portanto, vai lá buscá-lo.
As barragens são a única forma viável atualmente de armazenar a energia eólica em excesso. A rede reencaminha para as centrais hidroelétricas a energia que ninguém consome e esta é usada para bombear para montante a água que já passou pelas turbinas. Ou seja, a mesma água passa 2 vezes na central e gera mais eletricidade. É por isso que o crescimento dos parques eólicos não pode ser dissociado do polémico Plano Nacional de Barragens. Não tem que ser novas barragens, é pelo menos, em alguns casos, reforçar a capacidade de armazenamento de algumas das barragens para fazer a tal compensação de excesso de eólica. Mas então não precisamos de construir novas barragens para aquilo que temos? Provavelmente não. O Plano Nacional das Energias Renováveis prevê um aumento de 68% da capacidade da hidroelétrica até 2020. Metade da potência advém de água bombeada com energia eólica. Já os aerogeradores vão ter mais 20% de potência instalada, o que vai fazer Portugal com tanta energia, se já hoje desperdiça uma parte. A nossa ligação direta ao mercado europeu dava-nos enormes vantagens. Isso podia ser a viabilização imediata de todos os excessos renováveis que temos e mais a porta aberta para a produção de mais. O problema que se põe é que existem alguns constrangimentos em algumas áreas de rede na Europa, como é o caso, por exemplo, da interligação entre Espanha e França. Portanto, os Pirineus constituem uma barreira que tem sido difícil de ultrapassar. Os ambientalistas têm sido sempre intransigentes na construção de novas linhas aéreas, o que se entende, percebe-se. Realmente não é bonito ver as linhas aéreas ali. Nós, na perspectiva do mercado europeu, poderíamos jogar um papel semelhante, com vantagens ao que tem agora a Dinamarca. Porque tem uma rede muito grande, comparada com o que produz, porque absorve tudo. Temos que ir à procura de outras soluções. Portanto, essas soluções passam por, em parte, construir uma infraestrutura de rede de muito alta tensão, com cabos submarinos, onde isso for possível, naturalmente. Cabos submarinos esses que serviriam para fazer a interligação entre áreas da rede da Europa e, ao mesmo tempo, serviriam também para fazer a recolha de produção de eletricidade que teria lugar em alto mar, chamada produção offshore. Uma estratégia europeia integrada de gestão de eletricidade poderia conduzir os países a nichos de especialização. De forma simplista, poderíamos dizer que o Sul, por exemplo, exportaria fotovoltaica, enquanto o Norte responderia com eólica. E aqui faço notar que também a própria componente térmica acabaria por ser explorada de uma forma mais racional, porque era possível encontrar curvas de procura, curvas agregadas de procura a nível do sistema europeu e definir formas de escalar para estarem em serviço também os grupos térmicos que seriam efetivamente necessários, sem ter que fazer variações muito significativas dos seus regimes de produção ou, eventualmente, até desligá-los em alguns períodos. E, portanto, globalmente, havia uma maior racionalidade e uma maior eficiência na forma como todo o sistema elétrico europeu iria ser operado. Ganhávamos todos. Temos sobrecapacidade instalada por essa Europa fora, sem dúvida. Sem dúvida. Aliás, não deixa de ser curioso, só para dar um exemplo. A França, que sempre se apresentou como o grande campeão do nuclear, nas horas de ponta, importa energia da Alemanha, produzida a carvão. Quer dizer, é um exemplo trivial. E durante a noite, a França vende energia nuclear a um preço extremamente baixo, porque ela tem que ter os reatores a funcionar. Suponhamos que havia um reforço das linhas de interligação de Espanha à França, portanto a nossa península elétrica alargava ali o istmo de ligação ao resto da Europa, de forma a que nós conseguíamos escoar a nossa energia. Se ela fosse vendida nas atuais condições de mercado em França, ia competir com a energia nuclear francesa, que tem um custo de produção nas horas de vazio também muito baixo. Portanto, nós nunca íamos conseguir vendê-la por um valor superior ao da energia nuclear francesa. Mas aqui no nosso país, ela era paga ao produtor com as tarifas definidas pela nossa legislação. O que significa que seriam os consumidores portugueses a pagar nas tais rubricas políticas a energia renovável barata consumida pelos países da Europa continental.
Portanto, para isto acontecer, teria que haver também alterações políticas. Exatamente. Era necessário que consideráveis. a Europa fosse uma federação e que todos os consumidores europeus pagassem esse custo. Assim, faria sentido. Adaptar a procura à oferta, criar novas soluções de armazenamento distribuído, seja em habitações ou em veículos elétricos, serão algumas das soluções para resolver um fenómeno perverso no mercado da energia. Apesar dos excessos de produção de eletricidade, os consumidores acumulam dívidas para com os produtores. Se só agora chegou à nossa companhia, saiba que fomos dissecar as perversidades do sistema elétrico em Portugal. E agora conhece o cavalo marinho de focinho comprido que habita a Ria Formosa. Este peixe particular ocorre na costa mediterrânica e pode atingir até 23 centímetros. Atualmente é alvo de um projeto de conservação no Centro de Ciências do Mar, no Algarve. O cavalo marinho alimenta-se sobretudo de crustáceos, pequenos crustáceos. Tem a característica de como todos os cavalos marinhos, ser o macho que é responsável pela proteção dos ovos, ou seja, a fêmea deposita os ovos numa bolsa que o macho tem, modificada, uma espécie de marsúpio. Os ovos aí são fecundados, as larvas eclodem e depois são expelidas para o meio por gestos de bombeamento do macho. E isso é uma característica bastante distinta de todas as outras espécies de peixe, porque de facto trata-se de um peixe ósseo. Se bem que neste caso a barbatana caudal sofreu uma modificação e funciona mais ou menos como uma cauda priêncio, que serve para se agarrar a várias estruturas, tanto naturais como artificiais, o que facilita também a sua fuga aos predadores e também facilita a predação das presas para a sua alimentação. Uma visão integrada da energia na Europa permitiria uma gestão mais racional, económica e ambientalmente sustentável da produção elétrica e a alocação de recursos para setores mais necessitados, como a eficiência energética. Importa lembrar que os juros da dívida relativa ao déficit tarifário são 27 vezes superiores ao dinheiro destinado a medidas de eficiência energética. Até para a semana, em mais um programa Bioativo. E agora as escolhas de agenda. Concurso de vídeo Mar, Lixo, Ação, promovido pela Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa. Prazo de envio 14 de fevereiro. Esteja atento às Olimpíadas Portuguesas de Biologia Júnior 2014. Saiba mais em http://ordembiólogos.pt/Olimpíadas Portuguesas Biologia. Outro concurso a não perder, Prémio Fluviário Jovem Cientista do Ano. As candidaturas estão abertas até ao final deste ano. Mais detalhes em www.fluviariomora.pt. E assim nos despedimos. Reveja o programa no site da Farol de Ideias e deixe os seus comentários na página do Facebook. Até para a semana. Seja biopositivo.